História. Quando o Márcio chegou neste ponto, bem aqui nesse lugar onde nós estamos agora, o cavalo que estava puxando a charrete começou a ficar assustado bem aqui e começou a vir aqui para o meio do mato. Não queria seguir em frente. Márcio ficou assustado, não sabia o que estava acontecendo com o cavalo. Ele pensou que tivesse surgido alguma cobra aqui no chão. Ele deixou então a charrete parada aqui, neste lugar. Ele encostou a charrete aqui. Ele deve ter colocado a corda no cavalo para ele ficar preso em algum lugar aqui, onde nós estamos agora. Ele desceu da charrete e veio procurar, para tentar saber o que estava acontecendo, que estava deixando o cavalo tão nervoso, tão irritado, daquele jeito, que não tinha como ele conseguir fazer que o cavalo seguisse o caminho para que ele pudesse ir até o vilarejo mais próximo para fazer as compras naquele dia. E o Márcio veio caminhando, procurando aqui dos arredores para ver se encontrava algum bicho. Ele achava que fosse cobra. O cavalo normalmente tem medo de cobra, mas ele não viu cobra nenhuma. Quando ele chegou bem aqui, onde nós estamos agora, já estava começando a escurecer. Ele olhou naquela palmeira e tinha brasas ali em cima. Tinha alguma coisa luminosa lá no alto, no meio daquelas folhas, nas folhas da palmeira. E a brasa que estava ali começou a descer pelo tronco da palmeira, dessa palmeira aqui,
aquela luz que estava lá no alto começou a descer em forma de caracol, descendo pelo tronco da palmeira, correu por aqui riscando o chão, veio riscando o chão, aquela luz em forma de brasa, passou por aqui até esta árvore. Quando chegou nessa árvore, aquela brasa subiu por aqui, aquele risco de luz subiu e parou ali em cima, naquele gancho, no gancho dessa árvore. Quando parou ali, Márcio começou a ficar arrepiado. Ele estava parado aqui, os olhos dele já ficaram arregalados olhando para o gancho daquela árvore, porque naquele lugar surgiu uma velha senhora com roupas escuras e chapéu gigantesco, parecendo aquele chapéu que mexicano usa, chapéu muito grande. E em cima do chapéu tinha algo bem pontudo. E Márcio, naquele momento então, ele tomou ciência que estava sendo cercado por uma bruxa. A bruxa cercou o caminho do Márcio. Ele não conseguiu passar. Quando ele voltou, ele pensou, vou pegar o cavalo, subir na charrete, pegar o cavalo e vou tentar passar ali perto daquela árvore. Quando ele chegou aqui no cavalo, o cavalo se assustou novamente, balançou a cabeça, arrancou uma dessas plantas aqui, a planta onde ele estava amarrado, escapou e desceu correndo. Foi embora, puxou a charrete, largou o Márcio aqui sozinho e o cavalo desceu por essa trilha. Hoje em dia não está sendo mais usada, mas ainda tem marcas aqui que no passado foi muito utilizada pelas pessoas que moravam lá embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, lá no meio daquelas árvores tem algumas casinhas e Márcio morava lá também. Lá embaixo, no meio daquela serra, nessa região da Serra São Francisco, onde Márcio habitava com a família dele, e ele passou um enorme susto naquele final de tarde, início de noite, quando ele chegou bem aqui nesse trecho e foi cercado pela bruxa que estava sentada ali, naquela árvore, sobre aquele gancho, bem ali em cima. Ela ficou parada naquele lugar, olhando para o Márcio e soltando risadas bem assustadoras, risadas apavorantes. E ela surgiu com uma forma de luz. Daquela palmeira desceu, correu até essa árvore, subiu e ficou parada ali. O cavalo não passou. Márcio não teve outra solução, outra alternativa, a não ser seguir o caminho de volta. E ele saiu correndo, porque ele ficou com medo que a bruxa o seguisse e acabasse atacando ele também. Ele chegou na casa, contou para os familiares, contou para os pais dele e reuniram um pessoal lá na casa, lá embaixo. E mais ou menos 40 minutos depois de tudo aquilo que aconteceu, veio algumas pessoas junto com ele, vieram novamente por esse caminho e foram até a porteira, onde se encontra aquela árvore. Mas nada mais havia ali. Tudo tinha desaparecido. Os familiares, alguns começaram a brincar, dizendo que ele estava inventando aquela história. Mas um avô dele, que também veio junto, disse que aquela história não era mentirosa. Que o Márcio realmente viu aquela bruxa, porque bem lá no passado, aquele avô do Márcio também tinha visto a bruxa, não na mesma situação, mas ele viu a bruxa lá naquela serra, lá embaixo. E ela frequentava aquelas colinas, aquelas grutas, aquelas grotas, né? São grotas que existem ali, e a bruxa frequentava e talvez habitasse ali. Provavelmente existisse alguma gruta no meio daquele mato onde a bruxa morava. Mas ninguém nunca descobriu essa realidade. E este foi mais um quadro, a trilha dos contos, que nós trouxemos para você. Esse quadro
na Trilha dos Contos, faz parte do nosso canal Contos do Além. E nós agradecemos a sua parceria, o seu apoio, como eu disse no início deste vídeo. E quero convidá-los a voltar a assistir novamente mais um quadro, mais uma história, sempre aos domingos. Um domingo sim, um domingo não, nós estamos trazendo para você a Trilha dos Contos. Essa foi a história do Márcio, que ele encontrou com aquela bruxa ali na porteira do sítio onde ele morava.